Então, vamos para a apresentação do TCC da Eduarda Gabriele. A Eduarda vai apresentar, então, um trabalho que visa estudar as características do zumbido em trabalhadores. É uma revisão sistemática também. A Eduarda tem, então, 15 minutos para fazer a apresentação do trabalho e cada membro da banca mais 15 minutos para fazer a arguição, tá? Gostaria de agradecer, então, novamente a fonoaudióloga Adriana e a fonoaudióloga Thais por participarem, então, da construção deste trabalho, né, desde o TCC1 até agora na defesa, na arguição final. Tá bom? Pode começar, então, Eduardo. Então, boa tarde a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa banca querida, essa banca examinadora que está aqui hoje, e agradecer também a minha orientadora, professora doutora Adriane Ribeiro Teixeira, por todo o suporte ao longo dessa jornada de TCC. Então, meu trabalho de conclusão de curso, ele é intitulado Características do zumbido em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional, uma revisão sistemática. Então, o zumbido é um sintoma auditivo caracterizado pela percepção de um som sem uma fonte externa. Estudos epidemiológicos de todo o mundo relatam uma prevalência entre 5% e 43%, sendo mais comum em homens e idosos. Hoje em dia, e muito tempo atrás também, os trabalhadores, alguns em algumas ocupações, são expostos a ruídos elevados, ruídos contínuos em seu ambiente de trabalho. Então, aqui no Brasil, a gente tem a norma regulamentadora 15, que ela define os limites de exposição para proteger a saúde auditiva no Brasil. Então, permitindo no máximo de 8 horas diárias para ruídos de 85 decibel. Estudos mostram que há uma alta prevalência de zumbido em trabalhadores expostos ao ruído, mesmo, então, com toda a proteção auditiva e cumprindo todas as normas. Então, o objetivo do meu trabalho é analisar as possíveis características do zumbido em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional. Então, para a estratégia de pesquisa, a pergunta da pesquisa ela foi definida a partir da estratégia PICO, onde P de população seria os indivíduos com zumbido, I ou E, né, de exposição, seriam a exposição ao ruído ocupacional, C de comparação seria o zumbido descrito pelos trabalhadores e avaliado pelos profissionais, e O, que seria o desfecho, seriam as características do zumbido descrito e avaliado pelos profissionais. Então, essa revisão ela seguiu e seguirá as etapas estabelecidas pela Cochrane, e a Cochrane é um guia que orienta a realização de revisões sistemáticas na saúde. Então, essas etapas, elas são a formulação da pergunta, a localização e seleção dos estudos, a avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos dados e aprimoramento e atualização da revisão. Então, como estratégia de busca, esse quadro mostra cada estratégia de busca utilizada para todas as bases de dados que eu utilizei. Todas as bases de dados que eu utilizei foram a PubMed, Embase, Lilacs, Web of Science, Scopus e Google Scholar. Em relação aos critérios de seleção, a inclusão, então, seriam estudos que incluíam trabalhadores expostos ao ruído com presença do zumbido e com informações sobre suas características. Os idiomas português, inglês, espanhol e francês, e não houve um limitador de data. Em relação aos critérios de exclusão, então, materiais como revisões, cartas ao editor, editoriais e artigos de opinião que não fornecem dados originais. Além disso, estudos com ruído não ocupacional e com modelo de animais também não foram incluídos. Então, em relação à análise de dados, 2 revisoras realizaram as buscas de forma independente. A partir dessas buscas, então, os estudos encontrados foram importados para o gerenciador de referências Zotero. Do Zotero, esses registros eles foram exportados para a plataforma Ryan para a triagem dos estudos. Então, lá no Ryan, o processo iniciou com a remoção dos estudos duplicados e, após, foi realizada, então, a leitura dos títulos e dos resumos dos estudos que restaram. Aqueles que atenderam aos critérios de inclusão passaram para a leitura completa e, após essa etapa, finalmente, então, foram selecionados os estudos que fariam parte da minha revisão. Teve alguns estudos durante esse processo que tiveram divergências entre as duas
entre as duas revisoras, então o terceiro revisor foi chamado, né, e decidiu sobre a inclusão ou exclusão desses artigos que a gente ficou em dúvida. Então, esse é o fluxograma da pesquisa bibliográfica, onde mostra todas as bases de dados e todos os resultados, né, que apareceram nessas bases. Então, foram encontrados no total 1.002 estudos, onde já 470 foram removidos por duplicidade, restando então 532 selecionados para leitura de título e resumo, e 519 foram removidos a partir dos critérios. 13, então, foram selecionados para leitura completa, leitura na íntegra, onde 6 foram removidos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Então, 7 estudos foram incluídos nessa revisão sistemática. Então, essa é a tabela da descrição de características do zumbido em cada estudo, né, nos 7 estudos, e eu vou falar um pouquinho dos resultados predominantes, né, nesses estudos. Em relação à lateralidade, ela foi predominantemente bilateral. O pitch, frequência, alto, em torno de 4.000 Hz. O loudness, intensidade, foi moderado, suave, variando de 5 a 25 dBns. O tipo de som foi descrito como apito ou assobio / sibilante. A periodicidade foi majoritariamente intermitente. E o tempo de percepção foi entre 3 e 7 anos. Então, em 2 estudos incluídos, o loudness do zumbido foi predominantemente suave e moderado. Porém, o estresse causado pelo ruído ocupacional, ele pode intensificar essa sensação de volume do zumbido mesmo, visto que esse estresse tem esse potencial, tem essa capacidade de potencializar a intensidade do sintoma, o que vai acabar prejudicando a qualidade de vida, o bem-estar desses trabalhadores. Outros estudos incluídos também tiveram em comum amostras com perda auditiva e zumbido em frequências mais altas. Então, a literatura ela acaba por reforçar essa ideia, mostrando que o pitch do zumbido geralmente coincide com a faixa de frequência onde tem a maior perda auditiva do indivíduo. E a partir dessa relação, a gente pode entender o zumbido como um indicador inicial de alterações auditivas. O zumbido foi predominantemente bilateral, em estudos que a população, além do zumbido, também apresentava PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído. E essa relação ela pode ser explicada porque a PAIR ela tem essa característica de ser bilateral. Então, esse fato também corrobora com a interpretação do zumbido como um indicador de dano auditivo. Nos estudos que falaram sobre periodicidade, o zumbido ele foi descrito como intermitente, o que alinhou-se também a alguns outros estudos na literatura. E embora seja menos prejudicial que um zumbido, né, contínuo, que não vai parar, ele também vai afetar, de certa forma, a vida desses trabalhadores. O tipo de zumbido ele foi descrito como apito, na maioria dos estudos, né? O tipo chiado, que ele também é muito comum nessa população que tem o zumbido, não foi relatado como predominante em nenhum dos estudos. Isso é um fato que eu achei bem interessante, assim, bem curioso. Um estudo mostrou que o zumbido compromete a concentração do trabalhador, prejudicando, então, a percepção de certos sinais de alerta, o que vai acabar por aumentar o risco de acidentes nesse ambiente de trabalho. Então, o zumbido, ele não só vai atrapalhar a vida desse trabalhador na questão de bem-estar, qualidade de vida, emocional, enfim, mas também ele pode afetar a segurança do mesmo. Em relação aos estudos incluídos, houve uma falta de padronização nos métodos de avaliação do zumbido, em que alguns dos estudos utilizaram questionários para saber questões como pitch, loudness, e outros fizeram a avaliação psicoacústica, né, a fenometria. Por exemplo, loudness. Nos estudos que utilizaram questionários, os resultados saíram como loudness moderado, loudness suave, enquanto os que realizaram a avaliação psicoacústica, o resultado do loudness ficou, por exemplo, de 5 a 25 dBns. De acordo com o GRADE, então, que é um sistema que avalia a qualidade das evidências,
os estudos encontrados apresentaram limitações metodológicas, então eles foram classificados alguns moderados e outros baixos, destacando então a necessidade e importância de pesquisas mais robustas. Para concluir, então, conclui-se que o zumbido em indivíduos expostos ao ruído ocupacional é bilateral, de pitch alto, loudness leve a moderado, tonal e intermitente. Então, a partir disso tudo, né, existe a necessidade de monitorar o zumbido e suas características em trabalhadores, não apenas como uma estratégia preventiva contra a PAIR, a perda auditiva induzida por ruído, mas também como uma forma de proteger a saúde auditiva, mental e também a segurança, né, até a segurança dos trabalhadores. Então, compreender o zumbido como um risco a esses trabalhadores vai incentivar a geração de novos estudos que investiguem a repercussão desse sintoma nesse contexto ocupacional, então permitindo o desenvolvimento de intervenções mais eficazes para minimizar a sua ocorrência e impacto nestes trabalhadores. Então, essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos até aqui. E fico à disposição da banca para considerações. Obrigada, Eduarda. Então, ficou dentro do tempo também. Vamos começar, então, a parte da arguição. Então, agradecer novamente a Thaís e a Adriana por fazerem parte da banca. E não sei como é que vocês querem fazer. Quem começa primeiro? Posso ir de novo? Então, vamos fazer a troca aqui. Vou ajudar. Primeiro, quero te dar parabéns. Eu vou te dizer que foi uma delícia ler o teu trabalho, sabe? Tem uma fluidez no raciocínio muito boa. Eu não tenho, assim, grandes contribuições justamente por causa disso, tá? Eu achei excelente a parte metodológica, acho que está bem detalhada, trouxe à tona todas essas questões, assim, que são importantes para a gente pensar numa publicação boa, né? O fluxograma ficou ótimo, ficou bem detalhadinho, bem bonito. A condução do estudo eu achei que ficou, assim, também muito assertiva, com conclusões muito assertivas também. E senti só falta também da revista. Que revista que tu pretende encaminhar? Eu acabei não falando, né? É a CR também. A CR também. Uhum. Não, é uma boa revista. Quero também te parabenizar pela apresentação. Também estavas plena apresentando, não sei como é que tu estava internamente, mas estava plena, apresentando o teu trabalho com muita tranquilidade, com slides belíssimos também, tá? Realmente de parabéns. Não vou te fazer nenhuma pergunta, porque realmente teu trabalho está muito redondinho, acho que vai ser bem fácil tu encaminhar para a publicação, acho que ele já está no forno já. Muito obrigada. De nada. Passo para ti, Thaís. Obrigada, Adri. Quero agradecer, né, novamente o convite da Duda, né, de estar aqui, o convite da Adri. O que eu mais acho interessante numa revisão sistemática é que ela é um método coletivo, né, a gente não faz uma revisão sistemática sozinho, é impossível, né. Então, isso é muito legal, porque nada a gente faz sozinho, né? Mas a revisão sistemática, isso fica mais evidente. Então, quero te parabenizar, Eduarda, pela tua apresentação, pelo teu trabalho escrito, que está excelente também. De novo, né, falar que eu sei que é um momento muito importante na tua vida, na tua carreira, e obrigada de me deixar fazer parte disso. E curtam muito, né, esse momento, porque depois dá saudade. E em relação ao teu trabalho, tenho poucas considerações, né, acho que o acrônimo dá para a gente mudar ali para o PECO, né, o E ao invés do I, porque a gente não tem uma intervenção, né, também fazer uma revisão lá das referências, né, se está nas normas, tudo certinho. Parabéns pelos teus slides, estavam muito bonitos, muito clean, né, a tua apresentação muito clara, muito plena, né,
Então, parabéns mais uma vez. E aí, você cita ali o grade, mas eu fiquei com uma dúvida, porque o grade, ele inclui o risco de viés, mas tu não chegou a mencionar se foi feita análise do risco de viés primeiro, né? Então, pensando na publicação, aí teria que mencionar se você fez e se você não fez, fazer, né? Usar alguma ferramenta para fazer análise do risco de viés, aquele gráfico lá de semáforo, enfim. Mas acho que só isso, assim, não tenho grandes considerações para fazer. E também quero te perguntar, assim, qual foi o dado que mais te surpreendeu, assim, o que mais te surpreendeu nesse trabalho? Acho que todos os dados foram, eu fiquei assim, não surpresa, mas eu achei interessante. Mas o que realmente me surpreendeu foi a questão da periodicidade ser intermitente em 3 dos 7 estudos, assim. Foram só esses 3 que citaram essa periodicidade, mas todos eles que citaram foi, assim, a maioria intermitente, assim, não foi um zumbido contínuo, foi um zumbido intermitente, então eu achei interessante. Acho que é um dado, assim, que dá para mais para frente realizar algumas pesquisas do porquê, né? Intermitência, assim. Perfeito. É isso, meninas. Obrigada, Adriana e a Thaís, pelas considerações. Agora, então, Duda, a gente sai da sala para fazer a tua avaliação, aí daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. Deixa eu fazer a leitura da ata. Tá me ouvindo bem, Duda? Tudo certo. Vamos lá. Na presente data, foi apresentado o trabalho de conclusão 2 do curso de fonoaudiologia pela aluna Eduarda Gabriele Freire. Este trabalho constitui atividade obrigatória para a integralização da carga horária exigida para a colação de grau. Após a apresentação oral da acadêmica, a banca examinadora fez questionamentos sobre o trabalho. Ao final das arguições, a orientadora, juntamente com a banca examinadora, fez a avaliação do trabalho apresentado. A seguir, a orientadora comunicou que a acadêmica recebeu o conceito A, sendo considerada aprovada. A acadêmica compromete-se a entregar as modificações solicitadas pela banca examinadora no prazo estabelecido pela comissão de graduação, sendo esse de 7 dias a contar desta data. A sessão foi encerrada às 15 horas e 22 minutos e a presente ata foi lavrada pela orientadora e será assinada por ela, pelos membros da banca e pela acadêmica. Parabéns, Duda, pelo excelente trabalho. Agradecer novamente a Thaís e a Adri pelo auxílio por todo esse período, desde o DCC1 até agora. E repetir de novo que se não fosse a Thaís, esses trabalhos todos de revisão a gente não conseguiria fazer. Né? Então, é bem como a Thaís disse, eu acho que o trabalho de pesquisa ele é muito de trabalhar junto, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. E eu acho que assim, a gente está começando nessa questão toda da revisão sistemática, então tem sido ajudado muito, muito, muito. Então, agradecer muito a presença dela no nosso grupo de pesquisa. E aí, agora, então, vamos fazer as correções, depois já encaminhar para a publicação. Eu gostaria de agradecer, então, a Thaís, né, desde o início ali, a questão eu vi os vídeos, né, sobre como fazer uma revisão sistemática e nos teus apontamentos individuais também, ajudou demais, assim, a ter um norte do que fazer, né, de como realizar uma revisão sistemática, e foi muito importante. Agradecer a Adrilei também por todo o suporte né, em todos os momentos, todos os incentivos lá que a gente conversava no estágio de áudio ali, e tu sempre incentivando, então muito obrigada. Agradecer a minha orientadora, a Adri, por todo o apoio, por toda a paciência, por todo o suporte, e por ter me feito gostar tanto da áudio. E muito obrigada a todos aqui também presentes. E é isso, estou muito grata, estou muito feliz.